Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre fascismo. Foi um pedido que nos fizeram lá no Instagram, então eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o fascismo, fiz um resumo bem sucinto para não ficar maçante também, para vocês entenderem um pouquinho. O que foi o fascismo? O fascismo ele foi um movimento entre 1919 a 1922, com um golpe de Estado na Itália, realizado pelo Mussolini e pelo grupo que ele fundou. Esse grupo ele era paramilitar e ele estava totalmente ligado à questão de conceito de etnia, de identidade de etnia. Ele rejeitava outras culturas que não eram a deles. E eles foram o primeiro movimento em 1922, quando o Mussolini deu o golpe de Estado, que ele entrou como líder. Ele foi o primeiro movimento oficial considerado fascista, foi em 1922. Então, o que defende o fascismo em si? O fascismo ele defende desde o conceito de identidade única do povo até a sua origem. Então ele começou na Itália, mas outro precursor que fez a bagunça toda também relacionado ao fascismo foi o Hitler, que também foi um massacre e foi também intitulado como fascista e nazista. Então essa nação, essa parte de não considerar as outras culturas que não fosse a deles e não considerar importante ou existente essas culturas estrangeiras, eles baniam essas culturas, então das piores formas. Então todo esse movimento ele desencadeou alguns princípios fundamentais. Para mim estar falando dele, eu vou ter que falar um pouquinho sobre cada ponto. Então eu vou falar rapidinho para ficar mais fácil de conceituar. Vamos lá, nacionalismo, exageradamente um patriotismo. Então estatismo, é aquele Estado forte, aquele Estado soberano, aquele Estado centrado. E a transcendência é o misticismo contra o discurso da ação do líder. O líder comandava o centralismo. Expurgos era o uso de violência, que também eles utilizavam muito, e os paramilitarismos, que é o exército operante, o exército mandava, influenciava diretamente no Estado. Esses eram os comandos que os principais fundamentos do fascismo em si. Onde surgiu foi na Itália, com Mussolini e com esse golpe de Estado entre 1919 a 1922. Anos mais tarde, quem também escolheu a questão do fascismo foi o Hitler, que gerou muitos massacres. Se vocês querem saber um pouquinho mais, entendam sobre o Holocausto, leiam um pouquinho sobre o Holocausto ou leiam algum documentário do Holocausto. E se caso quiserem alguma coisa sobre o Holocausto, eu também converso e falo com vocês sobre isso. É bem interessante a questão do Holocausto, porque também ali fala todo o documentário sobre a questão do fascismo, sobre o nazismo, e fala sobre tudo que aconteceu nesse período. Quando que acabou esse fascismo na Itália? Depois desse golpe de 1922, Mussolini ele coordenou e centralizou, foi direcionado a ele até 1945, com a morte dele, lá em abril, durante o período, no final da Segunda Guerra ali, mundial. Depois disso, eles baniram, em 1947, o fascismo da Itália. Ainda tem atualmente uns pontos, umas pessoas, ainda uns grupos que organizam, mas não é mais colocado como este nome, grupos isolados lá na Itália. Para quem não sabe, o antifascismo e o fascismo era um movimento que lutava contra o fascismo, que também aconteceu com grupos que se organizaram lá em 1928, quando viram que entre aspas, que o bicho estava pegando lá. O que foi o fascismo em si
o fascismo era onde o líder liderava e era centrado nele. Então, se ele não gostava, exemplo, eu sou branca, e se ele não gostasse da raça branca, ele, entre aspas, mandava exterminar essa raça. Então, ela era totalmente voltada para os comandos do líder, centralizado no líder. E nos militares também, porque era grande massa, muito forte esse poder condicionado. Outra curiosidade do fascismo e o comunismo, todo mundo confunde isso. E não, porque o fascismo ele foi um movimento ligado à política ligada à direita convencional, porque agora atualmente eles falam que não é mais fascismo, tá? O movimento ele alterou, então ele ficou como ligado à direita convencional ou à direita extrema, considerado hoje. Então, fiquem ligados aí se aparecer algo desse tipo nos Enems ou em várias provas. E o fascismo não é o comunismo, e o pessoal confunde muito. Vamos entender um pouquinho sobre o que diferencia os dois, porque quando você fala, a primeira coisa que vem à cabeça, por que isso? O comunismo não. Se o fascismo é um movimento político ligado à direita extrema ou à direita convencional, o comunismo não, ele é totalmente voltado ao oposto, à esquerda. Ele é um estágio final de um processo revolucionário. Exemplo, é uma propriedade de meios de transferência de trabalhadores. Então, o comunismo ele é uma coisa que centra as propriedades dos meios de produção, é transferida aos trabalhadores. Então, o comunismo ele prega a abolição do Estado e o fim das classes sociais. Já o fascismo ele defende o quê? O Estado forte e a manutenção social. Então, a estratificação do social, ou praticamente o extermínio dessa migração e dessas várias culturas dentro de uma só. E isso é a questão da pluralidade. Então, isso é a diferença entre o fascismo e o comunismo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Eu trouxe um resumo porque ele é muito extenso. E se caso vocês tiverem dúvida, compartilhem, conversem, marquem lá que gostou e deixem lá um comentário a respeito disso. E daí nós trazemos mais material para vocês relacionado a isso, o movimento do Holocausto, como eu comentei um pouquinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!